Fale com cada um nesta noite. Eles não vieram para ouvir aquilo que a minha voz, mas a tua. Então fale com teu povo nesta noite. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Estamos vindo de umas semanas falando sobre o abençoado. Quem são abençoados aqui? Viemos falar sobre pessoas que ouvem. Quantos ouvem? São libertos, são livres. Quantos são livres? E veja um detalhe. Hoje não muda muita coisa não. Ela continua a nossa série. Sabe aquela série da Netflix? Então, hoje é o episódio 3 dessa série. E o episódio dessa série é: pessoas livres andam de cabeça erguida. Aí eu faço você refletir um pouco antes de darmos início da pregação. Você realmente anda de cabeça erguida? Você é uma pessoa que anda de cabeça baixa, igual aquele desenho, ó céus, ó vida? Ou você é aquela pessoa que anda de cabeça erguida? Irmãos que vão nos Gêmeos, o Anderson está presente, tá? Então prepare aí que vai ter pergunta. Então, você é uma pessoa que anda de cabeça erguida? O povo de Israel ficou escravo. Veja que em Êxodo eles entram como povo escravo. E eles eram uma pessoa livres. E depois eles se tornaram escravos. Mas por quê? Por algum motivo, em algum momento, eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Esqueceram-se de Deus. E se tornaram escravos. A questão é, muitas das vezes a gente fala assim, eu não vou ouvir o pastor não, porque não tem necessidade de ouvir o que ele está falando no domingo passado. Mas Deus hoje continua batendo na mesma tecla, e não está mudando. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? O que você está escutando, ou quem você está escutando? Porque a palavra de hoje dá sequência naquilo que fomos falando na semana passada. Veja que interessante o que Apocalipse 2:7 diz. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Mas quem está falando? Quem está falando? O Espírito diz à igreja. Veja que não é nós aqui, todo mundo pensa assim, não, é o pastor, não. Não, é o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Mas todo mundo pensa, é os meus ouvidos que eu estou escutando. Não, é os seus ouvidos espirituais. É aquilo que você está ouvindo e guardando no seu coração. Veja o que o salmista diz, fala. Guardei a tua palavra em onde? No meu coração. Aonde? Então eu guardei, porque se eu guardei a palavra do Senhor, porque eu ouvir a sua palavra. E eu guardei para eu não fazer o quê? Para eu não pecar contra ti. A questão é que muitas das vezes a gente vem para a igreja e é muito bonito estar sentados, ouvindo, mas não sendo praticantes daquilo que ouvimos. Tiago diz, não seja simplesmente ouvintes, mas praticantes.
A questão é, os nossos ouvidos realmente estão abertos para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós? Ou aquilo que o homem tem a dizer para nós? Veja que o que Deus diz para nós é para a necessidade da nossa alma. Aquilo que o homem diz é para a sua necessidade emocional. É para a sua carne. Veja que o pastor é diferente de um coach. O pastor é aquele que apacenta, vai lá, está apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. O coach não, o coach, você vai vencer, você vai ganhar, você... Uau! E ele sempre vai no lado que você sente assim, agora eu estou grandão. Passa um tempo depois, você vira aquela bexiga murcha. Sabe como que é bexiga murcha? Você faz aniversário da criança, passa um tempinho depois, você não estoura. O que ela acontece? Ela fica murchinha, né? Mas não estava cheia? Realmente estamos dispostos a ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós? Veja que pessoas que são libertas, ela tem uma conduta de liberdade. Pessoas que são libertas, ela tem uma conduta de liberdade. E qual é essa conduta? Elas ouvem e andam de cabeça erguida. No texto que a gente vai estar nessa semana, em Levítico 26, é onde Moisés está no Monte Sinai. E está lá Moisés e Deus. E Moisés e Deus está ali. Deus está falando algumas orientações para Moisés, para que Moisés venha falar para o povo. Veja no capítulo 25:1, diz, de Levíticos, capítulo 25, versículo 1. Quando Moisés estava no monte, o Senhor lhe disse. Então o texto no capítulo 25 e o versículo 26 e os outros capítulos, Moisés está no monte Sinai. Moisés está recebendo as instruções de Deus. Para falar para o povo, para orientar o povo. Então vamos ver o que Deus está falando para Moisés falar para o povo no capítulo 26, versículo de número 1. Diz, o título de vocês diz o quê? Bênçãos ao obediente, a recompensa da obediência. Veja que uma pessoa, para andar de cabeça erguida, ela precisa de um primeiro ponto. E qual é o primeiro ponto? Obedecer. É simples, é obediência, não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil. Obediência. Para a pessoa ser liberta, ser livre, ela precisa ser o quê? Obedientes. E vamos lá. Versículo de número 1. Não faça ídolos nem imagem para si, nem levante em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guarde os meus sábados e tenha reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor teu Deus. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei chuva na estação própria, a terra dará suas colheitas, e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e as colheitas das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem, e viverão em segurança em sua terra.
Eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes, manterei os inimigos afastados do seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e o matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor. Os tornarei fértil e multiplicarei o seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus, e vocês serão o quê? Meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo da servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e o fiz andar de cabeça erguida. O propósito de Deus era preservar a autoestima do seu povo, pois deveriam andar sempre de cabeça erguida. Veja que Deus sempre está preocupado com a nossa autoestima. Deus se preocupa com essa autoestima. Deus, Ele se preocupa com essa autoestima. Deus estava preocupado com a autoestima do seu povo, pois deveriam andar sempre de cabeça erguida. Deus sempre nos encoraja. Deus sempre nos motiva a nunca esmorecer, para sempre andar de cabeça erguida, porque somos o seu povo. Veja que Ele fala essas bênçãos para o seu povo. Aquele que anda em obediência. Veja, se você comparar do versículo 1 ao 13, a coisa simples de obediência, e veja que no versículo 14, até o 46, é o castigo para quem desobedece. Veja que é muita coisa, né? A questão é, meus irmãos, vocês preferem viver como? Na bênção do Senhor ou no castigo dele? Mas todo mundo agora está pensando, né? Eu quero viver a bênção de Deus, é simplesmente obedecer. A obediência a Ele. A obediência. Como a gente está falando sobre pessoas livres andam de cabeça erguidas, para eu ser uma pessoa livre, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aí a gente vai lá agora em João capítulo 8. Vamos lá em João capítulo 8? João 8, versículo 30. João 8, 30. Todos acharam? Vamos lá. Primeiro versículo. Diz: muitos que ouviram dizer essas coisas, creram nele. Então a consequência da pessoa livre, e para ela ser livre, ela precisa ouvir e crer. É simples. Você precisa ouvir e crer. Para você ser uma pessoa livre. Continuando, versículo de número 31. Jesus disse aos judeus que creram nele. Agora Jesus fala para aqueles que creram:
vocês são verdadeiros meus discípulos, se permanecerem fiéis ao meu ensinamento. Então, para eu ser uma pessoa livre, eu sou uma pessoa que ouve, que crê e que permanece fiel aos ensinamentos de Deus. Veja que não é um ensinamento da igreja, não é um ensinamento do homem, é um ensinamento de Deus. Muitos confundem sobre ensinamento bíblico, doutrinário da igreja. Não, é um ensinamento da palavra de Deus, é ensinamento cristão, aquilo que Cristo falou em sua palavra. Se eu ouço e se eu creio, eu sou livre. Então eu preciso permanecer fiel aos seus ensinamentos, para eu continuar sendo uma pessoa livre. Versículo 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos... E quem é a verdade? Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho e eu sou o quê? Então, se Jesus é a verdade, você também está livre. Mas também, aqueles que são livres, eles não arrumam pretexto. Porque tem pessoas que são livres e gostam de arrumar o pretexto. Porque é o primeiro pretexto que a gente vai ver agora. Versículo 33. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Então o pessoal livre, ele não tem desculpa. Por causa do quê? Eu estou vivendo no Brasil. E no Brasil é um país? Alguma polícia já bateu aqui já para prender alguém? Ninguém. Ninguém está entrando aqui com metralhadora para fuzilar ninguém. Estamos vivendo num país livre. E somos livres. E glória a Deus por isso. Mas agora que entra o versículo de número 34. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo de quem? O pecado aqui, quando alguém peca, quando Jesus está falando sobre pecar, não é o pecado que somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas é aquele que faz a prática do pecado. Como assim a prática do pecado? Você sabe que é errado em fazer e você faz. Você sabe que você não pode fazer aquilo e você faz. Você tem ciência daquilo que você está fazendo é algo errado e sabe que aquilo é pecado, mas você faz o quê? Eu vou fazer. Eu não preciso ser escravo de ninguém. Eu sou escravo do pecado, quando eu vivo na prática do pecado. Estamos livres. Ninguém está preso aqui. Todo mundo vai sair tranquilo. Mas muitas das vezes, estamos sendo escravos do pecado. Somos escravos daquilo que está nos aprisionando. Veja que no versículo 35, Jesus ele diz, o escravo não é membro permanente da família. Escravo não é permanente de família. Mas veja, aqueles que são livres, eles são filhos. E veja que filho faz parte da família para sempre. Então o escravo, ele não tem parte da família. Mas o filho que é livre, ele tem liberdade, ele vive para sempre dentro da família. E fazemos parte de um povo. E qual é este povo? De Deus. Fazemos parte da família de quem? De Deus.
Portanto, no versículo 36, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Pessoas livres, elas ouvem, elas creem, elas permanecem, elas não arrumam pretexto, porque quando chega assim, o Espírito Santo de Deus fala assim: ei, você pecou. Não, Senhor, não pequei não. Cuida da sua cabeça. Não pequei. Começa a arrumar pretexto. Mas eu fiz porque fulano fez primeiro. Pessoas livres não arrumam pretexto. Ela fala: Senhor, eu sou pecador. Me perdoa. Me ajude a matar a minha carne. Me ajuda a matar a minha carne, porque se eu não matar a minha carne, eu mato a pessoa, Senhor. É bem assim muitas das vezes. Elas abandonam a prática pecaminosa. Pessoas livres têm uma família. Essa é a família de Deus, é o povo de Deus. E elas são livres. Mas infelizmente as pessoas insistem em ser escravas. Querem viver o jugo da servidão. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Você realmente é uma pessoa que anda de cabeça erguida? Para você começar hoje a andar de cabeça erguida, você precisa o mais rápido possível tirar o jugo da servidão. O que está te prendendo para começar hoje a andar de cabeça erguida? Veja que Deus ele é bem enfático quando Ele diz lá em Levítico: eu tirei o povo do Egito e tirei o jugo da servidão. Eu vi uma coisa de jugo lá em Piraju. Não, em Piraju não, foi em Olambra. Fui lá em Olambra esse ano. E eu fiquei interessado, eu estava olhando assim as coisas dos animais ali. Eu perguntei para o cara, eu falei: eu quero ver o jugo. Eu estava interessado em ver o jugo, eu não queria ver nada daquilo, eu queria só o jugo só. Aí eu vi uma madeira assim. Irmãos, o negócio é pesado. Coloca aqui na parte do boi, aqui no pescoço do boi. O boi não consegue levantar, ele só tem uma posição só, é olhar para baixo e pronto. Ele não tem como levantar o seu pescoço e olhar o que está acontecendo ao seu redor. Ele só está aqui só. Deus falou: eu tirei o jugo da servidão para vocês não olharem para baixo, para vocês não ficarem olhando só um lugar, não. Eu tirei o jugo da servidão para vocês andarem do quê? De cabeça erguida. E tudo depende de vocês. Deus está falando: saia. Só falta Jesus aparecer, pelo amor de Deus. Saia da escravidão do pecado. Eu tenho algo melhor para você. Jesus tem algo melhor. Ele quer que você seja livre. Saia da escravidão do pecado. Tudo depende de vocês. Daquilo que aprisiona vocês. Mas eu não sou escravo. Mas muitas das vezes colocamos a prioridade de outras coisas do que o reino de Deus. E é grande fato, hoje muitos escolheram outras coisas do que estar na casa de Deus, e esse é um fato. E veja que muitos escolhem outras coisas, as demais coisas, e não querem o reino de Deus. Não querem viver e caminhar com Deus, porque caminhar com Deus exige renúncia. Pessoas que andam de cabeça erguida, elas têm que entender: eu preciso renunciar muitas vezes. Irmãos, quantas vezes, quem não queria estar na praia hoje? Todos nós queríamos estar na praia. Quem não queria estar na sua casa neste momento? Todos nós queríamos estar, mas a gente preferiu o quê? A melhor parte de estar na casa de Deus, porque entendemos: se eu sou uma pessoa abençoada, se eu sou uma pessoa livre, eu preciso estar na casa do Pai.
E hoje as pessoas estão trocando os momentos pela eternidade. Trocam como se fosse trocar dinheiro, ou me vê uma nota de 5, de 10, e a eternidade não se troca. Momentos com Deus é único. E precisamos entender o que queremos, quem queremos e para onde queremos ir. Para onde queremos passar a nossa eternidade? A questão é, pessoas que são escravas, sinto muito dizer, se você não mudar o seu pensamento, se você não mudar o seu posicionamento, se você não mudar a sua conduta, a condenação eterna está te esperando. É o inferno que está te esperando, e não o céu. Até que ponto vale a pena ser escravo? É uma coisa que eu falei até no Gêmeos. Até que ponto vale a pena ser escravo? Até que ponto vale a pena? Até que ponto vale a pena? Mas, Dudu, eu não sou escravo, eu sou servo. Glória a Deus por sua vida. Quem não é escravo, é servo. Glória a Deus pela sua vida. Mas só tem uma coisa para dizer para você também. Na primeira situação da adversidade da vida, você também abaixa a sua cabeça. Quando a tempestade vem, muitas das vezes você abaixa a sua cabeça. Mas como que Deus é um Deus que encoraja as nossas vidas. E obrigado, Jesus. Olha o que Salmos de número 121 diz, para aquele que está a cabeça abaixada por causa da adversidade da vida. Salmos de número 121. Se você não é escravo, você é servo, glória a Deus. Mas muitas das vezes, a adversidade da vida te faz abaixar a cabeça. Mas Deus nessa noite está te encorajando a levantar a sua cabeça. Veja que interessante o que o salmista diz no Salmo de número 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Muitas das vezes você está assim, sabia? Muitas das vezes você está assim. Você está de cabeça baixa, olhando para baixo e falando assim, Senhor, eu preciso do socorro e eu não enxergo nada. Você está igual o salmista. Da onde virá meu socorro agora? A minha vida está daquele jeito, o vento está batendo forte, a situação está adversa. Da onde vai vir o meu socorro nesse momento? Mas veja, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege, ele não dorme. Muitas das vezes a gente está assim. Será que Deus me protege? Ele te protege, porque aquele que te protege, ele não dorme. Ele está sempre atento. Enquanto você está descansando na sua casa, tranquilo, descansando no sono do justo, Deus está te guardando, porque aquele que te protege não dorme. Aquele que guarda Israel não cochila em dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é quem?
o nosso protetor. O Senhor está ao lado como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Veja que o seu socorro, ele vem do céu. E pessoas que andam de cabeça erguida, ele olha para o céu e fala assim: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem dele, porque ele é que me protege, é ele que me guarda. Mas Dodô, a situação está feia, está difícil. Parece que eu estou andando no vale da sombra da morte. Mas o Senhor tem uma palavra para você também, em Salmos de número 23, versículo de número 4. Olha o que o salmista diz. Salmos de número 23, versículo de número 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei, pois tu estás ao meu lado. Se você se sente andando pelo vale da sombra da morte, fique tranquilo. Ele está lá com você também. Não tenha medo. Não tenha medo. Ande de cabeça erguida. Confunda o inimigo. Está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Faça igual um cara estratégico. Anda de cabeça erguida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque Ele está comigo. Satanás, nada para eu, porque eu estou andando de cabeça erguida. Deus não me fez ser escravo, Deus me fez ser uma pessoa livre, e por ser livre eu ando de cabeça erguida. Mas Dodô, a aflição está demais. A aflição está difícil. João, capítulo de número 16, versículo 33, para você também. Vamos lá. Eu lhes falei tudo isso para que tenham o quê? Tenham o quê? Fique tranquilo. Você está passando por aflição, fica tranquilo. O Senhor falou para você ter o quê? Em quem? Aqui no mundo vocês terão aflições, e está tudo bem. Mas pessoas com a cabeça erguida andam o quê? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eita, Jesus. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus é tremendo. Ele não deixa que os seus filhos andem de cabeça baixa no momento da aflição. Ele te dá tranquilidade. Ele fala: tenha paz em mim, tenha paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições, mas quando vocês têm paz em mim, vocês têm ânimo em mim, porque eu venci o mundo. Salmos de número 34, 19. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. Veja que Deus não tira, tá? Jesus não tira da dificuldade. Ele te livra no meio da dificuldade. Ele dá livramento, para você sempre andar de cabeça erguida. Mas Dodô, eu estou com medo. Eu estou com medo. Independente do medo, qual medo que você esteja passando, se você está com medo, eu tenho também uma palavra para você que está escrito em Isaías, capítulo de número 41, versículo 10. Fala o quê? Não tenha
medo, pois estou com você. E ainda ele diz, não te desanime, pois eu sou o quê? O seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentará. Não tenha medo. Muitas das vezes, vivemos num ambiente cercado de medo. As influências de outras pessoas tentam colocar medo em nós, dizendo, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai para frente. E a primeira coisa que você faz, você coloca assim, é verdade. Já abaixa já a sua cabeça dizendo, concordando tudo com ela. É verdade, eu não vou para frente, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, porque isso daqui... Aí começa a ter medo. E hoje Deus te diz, não tenha medo. Não te desanime, não desmorone você. Eu estou contigo, eu te sustento, eu te guardo. É Deus. E para finalizar, e para irmos para a conclusão, Mateus 28, 20. Quando eu li esse texto, irmãos, a minha esposa está aqui, e eu lembro e eu começo a chorar. Porque muitas das vezes, até que ponto vale a pena sermos escravos? Até que ponto vale a pena a gente andar de cabeça erguida, cabeça baixa, e não andarmos de cabeça erguida? Deus é um Deus que está conosco. Deus é um Deus que quer que você seja livre. Deus é um Deus que quer que você fique de cabeça erguida. Não quer que o seu povo ande de cabeça baixa. Sabe por quê? Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Lembre-se disso. Traga à memória isso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Não se sinta abandonado. Não se sinta excluído. Se você é uma pessoa livre e anda de cabeça erguida, Ele está com você até o fim dos tempos. Seja qual for a razão, o desejo de Deus permanece intacto. Para aqueles que fazem parte do seu povo, possa andar de cabeça erguida. Você não nasceu para ficar de cabeça baixa. Até parece uma palavra de coach, mas não é. Você não nasceu para ficar de cabeça baixa. Se você faz parte do povo dele, está na hora de você levantar a sua cabeça. Se você é uma pessoa livre, se você é uma pessoa liberta, se você é uma pessoa abençoada, está na hora de você levantar a sua cabeça e não andar de cabeça baixa. Se você não vive no jugo da escravidão, meus irmãos, hoje é o momento de você dar um start, de andar de cabeça erguida, porque pessoas libertas, elas andam de cabeça erguidas. Não seja escravo, não deixe que as palavras e as situações abaixem a sua cabeça. Está na hora de reagir, e tudo depende de vocês. A palavra do Senhor já foi dada. Eu tirei vocês da escravidão. Quem era vocês? Vocês eram escravos do Satanás, do diabo, do mundo, do pecado. Quanto era escravo assim?
Preferia estar lá no bar, no mundo da balada, tudo mais. Mas vocês preferiam ficar lá. Mas quando conheceram Cristo, falou, não, eu não sou mais escravo. Hoje eu sou livre. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como admirável aqueles que te chamou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, escravo não tem identidade. Veja, vocês não tinham identidade como um povo, agora são um povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia de Deus. Antes vocês não tinham uma identidade, hoje vocês têm uma identidade. Veja o que interessante quando temos a identidade de Cristo. Quando estamos no meio de uma conversa e tudo mais, as pessoas já começam a olhar para você diferente. Seus amigos já olham e falam assim, aquele é um homem de Deus. Aquele ali é um servo de Cristo. Lá vem um homem de Deus. E aqueles que já sabem, falam, irmão, ora pela minha vida, estou precisando tanto. Porque reconhecem em você que você tem uma identidade. Amém, irmãos? A pergunta é, a partir de hoje, você irá andar de cabeça erguida? Ou vai ficar com o jugo da servidão no seu pescoço? Deus fez o povo dele andar de cabeça erguida. E você quer ouvir a voz de Deus? Ou quer escutar a voz da servidão? Amém? Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite. Que possamos ouvir a tua voz e colocar em prática aquilo que ouvimos. Não sermos servos e escravos do pecado e da servidão, mas sermos pessoas livres, abençoadas, que ouvem e que andam de cabeça erguida. Independente da situação que a vida venha nos apresentar, mas que venhamos sempre andar de cabeça erguida, porque Tu és um Deus de vale e de monte. O Senhor é um Deus que está em meio, Senhor, em nome de Jesus, da tempestade, mesmo estando dormindo no barco, o Senhor é aquele que está conosco em meio à tempestade. E quando tudo está quase indo aos ares, o Senhor levanta e acalma a tempestade, dando-nos livramento em meio à dificuldade. Eu te louvo, Senhor, que venhamos ser pessoas que andam de cabeça erguida, no nome de Jesus, amém? E graças a Deus.